E aí, pessoal, tudo beleza? Bom vê-los aqui novamente. Então vamos dar continuidade aí no capítulo de capacitância e para a gente iniciar essa segunda parte, vamos fazer um breve reprise do que a gente viu até aqui. Então a gente viu que capacitor é um dispositivo utilizado para armazenar cargas elétricas, né? A gente viu que tem diversos tamanhos e diversos formatos, tá? Que a carga em um capacitor pode ser escrito como C vezes E, C vezes V, onde C representa a capacitância e a unidade de capacitância é o farad, que representa 1 coulomb por volt. Tá? A gente viu também que num circuito os capacitores são representados por duas barrinhas assim, que representam qualquer tipo de capacitor. Uma chave S pode ser representada dessa maneira, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, e o capacitor desta forma. E a bateria com o lado positivo e o lado negativo, onde o lado negativo sempre é menor do que o lado positivo. Tá? A gente viu até aqui até esse momento. Hoje a gente vai aprender como calcular a capacitância em um capacitor de placas paralelas, como vocês estão vendo aqui. Aqui naturalmente é um corte transversal, tá? A gente vai considerar que esse capacitor está carregado com uma carga Q, tá? Então o lado positivo tem uma carga mais Q e o lado negativo tem uma carga menos Q. Essas linhas em azul aqui são as linhas de campo elétrico, que a gente viu que as linhas de campo elétrico sempre saem das cargas positivas e entram na carga negativa, e entre as placas tem uma distância D, tá? Então o primeiro passo aqui é calcular, utilizando a lei de Gauss, o campo elétrico gerado por essas cargas. Então a gente vai traçar essa superfície gaussiana aqui, é o que vocês estão vendo nessa linha, tá? Vamos escrever a expressão da lei de Gauss, ε0 integral de E dA, igual a carga. Lembrando que aqui tem um produto escalar. Para resolver o produto escalar, a gente tem que pegar o módulo desse vetor, o módulo desse, vezes o ângulo entre os dois. No caso, a área está aqui, então o vetor dA está perpendicular a essa área e o campo elétrico também está perpendicular a essa área. Então, o E e o dA formam um ângulo de 0 graus. Então, vai ficar cosseno de zero é 1. O campo elétrico é constante, como vocês estão vendo aqui, as linhas paralelas. Então, ele sai da integral. Então, vai ficar integral só de dA. Integral de dA é a própria área. Então, a carga pode ser escrita como ε0 E vezes a área. Então, de forma simples, a gente consegue calcular o campo elétrico. Agora, vamos calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico, a gente também vai partir da expressão para a diferença de potencial, que é Vf menos Vi é igual a menos a integral de E ds. Perceba que aqui aparece Vf menos Vi, que é a diferença de potencial entre as placas. Lembra que no começo desse capítulo a gente discutiu lá atrás e eu comentei com vocês que nós não vamos usar mais Vf como Vf menos Vi. A gente vai usar simplesmente V para representar a diferença de potencial entre as placas. E agora a gente tem que colocar aqui também, abrir o produto escalar. Nesse caso, o deslocamento seria como se fosse o deslocamento de um elétron, que vai da placa negativa para a placa positiva. Então, o ângulo entre o campo elétrico e o caminho de integração é 180 graus. Tá? E vai desde o lado negativo até o lado positivo. Substituindo o ΔV aqui por V, a integração de menos até mais, de EDS, e o cosseno de 180 é menos 1. Então, mato menos com esse menos aqui, fica mais. Então, a integral fica de 0, que seria esse lado, até a distância D do outro lado. O E é constante, fica integral de ds. Então, simplesmente D. Lembrando a expressão para carga é igual a C vezes V. Então, eu substituo agora as grandezas que nós encontramos, o potencial E vezes D e a carga ε0 E vezes A. Eu posso agora fazer o que aqui? Eu posso simplificar esse E com esse e o valor da capacitância vai ser ε0A sobre D. Ou seja, a capacitância para um capacitor de placas paralelas
é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Significa que quanto maior for a área, né, maior for a área do capacitor, maior vai ser, mais vai armazenar cargas elétricas. Maior vai ser a quantidade de cargas elétricas armazenadas. E inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais próximas as placas, maior vai ser a capacitância do capacitor também. Tá? Obrigado pela presença. E na próxima aula a gente continua falando de capacitância de um capacitor, no caso cilíndrico e esférico. Tá? Vejo vocês aqui. Grande abraço.